32. Vaquinha fofinha, tão linda, quente e cruel. E... posso matá-la? A placa do imperador foi bem fácil de encontrar. Adote uma rodovia. Os próximos 8 quilômetros são patrocinados por Triunvirato S.A. Como de seus colegas podiam ser assassinos sedentos por poder buscando a dominação do mundo, mas pelo menos se preocupavam com a limpeza e a manutenção das estradas. Romanos. Uma cerca de arame farpado acompanhava a margem da via. Depois dela, uma paisagem sem nada de interessante. Algumas árvores e arbustos em meio à campina ampla. À luz do amanhecer, o orvalho exalava vapor por cima da grama. Ao longe, atrás de um amontoado de arbustos, 2 animais grandes pastavam. Eu não consegui identificar suas formas exatas, pareciam vacas. Eu duvidava que fossem. Não vi nenhum outro guardião, matável ou não, o que não me tranquilizou nem um pouco. Bem, falei para Meg, vamos? Penduramos nossas coisas no ombro e saímos do carro. Meg tirou o casaco e colocou em cima do arame farpado. Apesar das instruções da flecha para pular, nós só conseguimos dar um passo gigante e desajeitado. Eu abaixei o arame superior para Meg, mas ela não conseguiu fazer o mesmo por mim. Isso me deixou com os rasgos constrangedores no traseiro da calça jeans. Credo. Nós nos esgueiramos pelo campo na direção dos 2 animais pastando. Eu estava encharcado de suor. O ar frio da manhã se condensava na minha pele, me fazendo sentir como se estivesse mergulhando em sopa fria. Gaspacho de Apolo. Isso até que soou gostoso. Vou ter que patentear quando me tornar Deus de novo. Nós nos agachamos atrás dos arbustos, a menos de 10 metros dos animais. O amanhecer pintava o horizonte de vermelho. Eu não sabia quanto tempo teríamos para entrar na caverna. Quando o espírito de Trofônio disse ao amanhecer, ele se referia ao crepúsculo náutico? Ao crepúsculo civil? Ao momento em que os faróis da carruagem do sol ficavam visíveis pela primeira vez? Ou quando a carruagem estava alto bastante no céu para que fosse possível ler os adesivos do meu para-choque traseiro? Fosse qual fosse o caso, nós tínhamos que ir logo. Meg ajeitou os óculos e chegou um pouquinho para o lado a fim de dar uma olhada, quando uma das criaturas levantou a cabeça por tempo suficiente para que eu vislumbrasse os chifres. Sufoquei um grito. Segurei o pulso de Meg e a puxei de volta para trás dos arbustos. Normalmente, isso resultaria em uma mordida da parte dela, mas decidi arriscar. Estava um pouco cedo demais para eu ver minha jovem amiga ser morta. Não se mexa, sussurrei. São Yales. Ela piscou um olho depois o outro, como se meu aviso tivesse seguindo lentamente do lado esquerdo para o direito do cérebro. Yale? Isso não é uma universidade? É, murmurei. E um dos símbolos da Universidade de Yale é Yale. Mas isso não é importante. Esses monstros, engoli o medo que tinha do gosto de alumínio. Os romanos o conheciam como centícoras. São absolutamente mortais. Também são atraídos por movimentos repentinos e barulhos altos. Portanto, shh. Na verdade, mesmo quando Deus, eu nunca tinha chegado tão perto de um Yale. Eles eram animais ferozes e orgulhosos, extremamente territoriais e agressivos. Eu me lembrava de ter um vislumbre deles na minha visão na sala do trono de cômodo. Mas os animais eram tão raros que eu me convenci de que deviam ser outro tipo de monstro. Além do mais, não consegui imaginar que cômodo fosse louco bastante para manter Yales tão perto de humanos. Eles pareciam mais iaques gigantes do que vacas. Pelo marrom desgrenhado com manchas amarelas cobriam seus corpos, enquanto o da cabeça era todo amarelo. Crinas, tipo de cavalo, desciam pelo pescoço. Os rabos peludos eram tão compridos quanto meu braço. E os grandes olhos de âmbar. Ah, caramba! Pelo jeito como estou descrevendo, eles quase parecem fofos, mas garanto que não são. As características mais proeminentes dos Yari são os chifres, 2 lanças brancas cintilantes de osso sulcado, absurdamente longos para o tamanho da cabeça da criatura. Eu já tinha visto aqueles chifres em ação. Muito tempo antes, durante a campanha oriental de Dionísio,
o deus do vinho soltou um rebanho de Yalis em cima de um exército indiano de 5.000 homens. Eu me lembro dos gritos daqueles guerreiros. O que fazemos? Sussurrou Meg. Matamos eles? São meio fofos. Os guerreiros espartanos também são meio fofos até enfiarem um espeto em você. Mas não, nós não podemos matar Yalis. Tá, tudo bem. Uma pausa longa e o lado rebelde típico de Meg surgiu. Por que não? Ou pela invulnerável às minhas espadas? Eu odeio quando isso acontece. Não, Meg, acho que não. O motivo de não podermos matar essas criaturas é que os Yalis estão na lista de monstros em risco de extinção. Você está inventando isso. Por que eu inventaria uma coisa dessas? Eu tive que lembrar a mim mesmo de manter a voz baixa. Artemis monitora a situação com muito cuidado. Quando os monstros começam a sumir da memória coletiva dos mortais, eles se regeneram cada vez menos no Tártaro. Temos que deixá-los se reproduzirem e refazer a população. Meg pareceu na dúvida. Aham. Ah, pare com isso. Você com certeza ouviu falar sobre o templo de Poseidon na Sicília. Teve que ser realocado só porque descobriram que o local era a área de reprodução de uma hidra de barriga vermelha. Meg me olhou com a cara que sugeria que ela não tinha ouvido falar naquilo, apesar de ter aparecido nas manchetes alguns milhares de anos antes. De qualquer modo, insisti, os Yalis são muito mais raros do que as hidras de barriga vermelha. Não sei onde Cômodo encontrou estes, mas, se nós os matássemos, todos os deuses nos amaldiçoariam, a começar pela minha irmã. Meg olhou mais uma vez para os animais peludos pastando em paz na campina. Você já não está amaldiçoado pelo rio Estígio ou algo assim? Essa não é a questão. Então, o que vamos fazer? O vento mudou de direção. De repente, eu me lembrei de outro detalhe sobre os Yalis. Eles tinham um excelente faro. O par levantou a cabeça simultaneamente e virou os lindos olhos âmbar na nossa direção. O Yali macho berrou. Se uma buzina de nevoeiro pudesse gargarejar com um enxaguatório bucal, o som seria aquele. Em seguida, os dois monstros atacaram. Eu me lembrei de mais fatos interessantes sobre Yalis. Se eu não estiver prestes a morrer, seria capaz de narrar um documentário. Para animais tão grandes, sua velocidade é impressionante. E os chifres. Quando os Yalis atacam, os chifres tremem como antenas de inseto, ou, talvez mais precisamente, lanças de cavaleiro medievais que adoravam colocar essas criaturas nos escudos heráldicos. Os chifres também giram, os sulcos fazendo o movimento de saca-rolhas só para perfurar melhor nossos corpos. Eu queria poder filmar esses animais majestosos. Teria conseguido milhões de curtidas no DeusTube. Mas, se você já foi atacado por dois iaques lanosos e pintados com lanças duplas na cabeça, entende que operar uma câmera nessas circunstâncias é difícil. Meg me empurrou e me tirou do caminho dos animais quando eles partiram para cima dos arbustos. O chifre esquerdo do macho roçou na minha panturrilha, cortando a calça jeans. Estava sendo um péssimo dia para minha calça jeans. Árvores! Gritou Meg. Ela segurou minha mão e me puxou para o carvalho mais próximos. Felizmente, os Yalis não eram tão rápidos em dar meia volta quanto eram em atacar. Eles galoparam em um arco amplo enquanto Meg e eu nos escondemos. Eles não parecem mais tão fofos, observou Meg. Tem certeza que a gente não pode matar esses troços? Não pode. Avaliei meu repertório limitado de habilidades. Eu cantava e tocava o ukulele, mas todo mundo sabia que os Yalis não tinham um bom ouvido para a música. Meu arco e flecha não serviriam de nada. Eu podia tentar apenas ferir os animais, mas, com a minha sorte, acabaria matando-os por acidente. Eu estava sem seringas de amônia, sem paredes de tijolo, sem elefantes e sem explosões de força divina. Só restava meu carisma natural, do qual eu achava que os Yalis não iam gostar. Os animais se aproximaram devagar. Provavelmente estavam confusos sobre como nos matar com aquelas árvores no caminho. Os Yalis eram agressivos, mas não caçadores. Se alguém entrasse no território deles, atacavam. Os invasores morriam ou fugiam. Problema resolvido. Eles não estavam acostumados a
intrusos que brincavam de ficar fora do alcance. Contornamos os carvalhos, tentando ficar atrás dos animais. Iares legais, cantei. Iares excelentes. Eles não pareceram impressionados. Então vi algo quase 30 metros além dos animais, na grama alta, amontoado de pedras, cada uma do tamanho de uma máquina de lavar roupa. Nada muito importante, mas meus ouvidos apurados captaram o som de água corrente. Apontei as pedras para Meg. A entrada da caverna deve ser ali. Ela enrugou o nariz. Então corremos até lá e pulamos? Não! Gritei. Deve haver 2 riachos. Temos que parar e beber deles. E a caverna em si? Duvido que vá ser uma descida fácil. Precisamos de tempo para encontrar um jeito seguro de descer. Se pularmos, podemos morrer. Esses Harvards não vão nos dar tempo para fazer isso. Yalis. Tanto faz, disse ela, roubando minha fala. Quanto você acha que aquelas coisas pesam? Muito. Ela pareceu inserir este dado em uma calculadora mental. Tudo bem, se prepare. Para o quê? Nada de spoilers. Odeio você. Meg esticou as mãos. Ao redor dos iares, a grama começou a crescer de uma velocidade impressionante, traçando-se em cordas verdes grossas que se enrolaram nas pernas dos animais. As criaturas se debateram e berraram como buzinas de nevoeiro engasgadas, mas a grama continuou aumentando, subindo pelos flancos, envolvendo os corpos enormes. Vá, disse Meg. Corri. 30 metros nunca pareceram tão longe. Na metade do caminho até as pedras, olhei para trás. Meg estava tropeçando, o rosto brilhando de suor. Ela devia estar usando toda a sua força para manter os iares presos. Os animais puxavam e giravam os chifres, cortando a grama, puxando com toda a força para se livrar da relva. Cheguei à pilha de pedras. Como tinha desconfiado, um dos rochedos tinha 2 fendas, uma do lado da outra, cada uma dando origem a um riacho, como se Poseidon tivesse passado ali e rachado a pedra com seu tridente. Quero água quente aqui e água fria aqui. Uma fonte gorgolejava um líquido de um branco diluído, da cor de leite desnatado. O outro era preto como tinta de lula. Eles corriam juntos em um caminho cheio de musgos antes de sumir no chão lamacento. Depois dos riachos, uma fenda profunda zigue-zagueava entre as pedras maiores, um talho de terra de 3 metros de largura que não deixava dúvida da presença das cavernas abaixo. Na beirada do abismo, uma corda estava enrolada e presa a um piton de ferro. Meg cambaleou na minha direção. Anda logo, ela ofegou. Pula! Atrás dela, os iares se soltavam aos poucos das amarras de grama. Nós temos que beber, falei para ela. Minimosine, a fonte da memória, é preta. Let, a fonte do esquecimento, é branca. Se bebermos das duas ao mesmo tempo, o efeito de uma neutraliza o da outra e prepara nossas mentes. Não me importo, o rosto de Meg estava branco como as águas de Let. Vá você. Mas você tem que ir comigo, foi o que o oráculo disse. Além do mais, você não vai estar em condições de se defender. Tudo bem, grunhiu ela. Beba. Afundei uma das mãos em concha na água de Minimosine e a outra na de Let. Bebi as duas simultaneamente. Não tinha gosto. Senti só um frio intenso e entorpecente, do tipo que dói tanto que você só sente a dor bem depois. Meu cérebro começou a rodar e girar como um chifre de alho. Meus pés pareciam balões de hélio. Meg enfrentava dificuldade de amarrar a corda da minha cintura. Por algum motivo, achei isso hilário. Sua vez, falei rindo. Beba, beba. Meg fez uma careta. E perder a cabeça? Acho que não. Mas que bobinha. Se você não se preparar para o oráculo. Na campinha dos iares se soltaram e arrancaram uma área ampla de grama do chão. Não dá tempo. Meg pulou e me agarrou pela cintura. Como a boa amiga que era, ela me empurrou no abismo sombrio abaixo.